Olá, jovens, professora Miriam, para mais uma aula de História, agora com História do Brasil, falando do período Vargas. O que foi essa Era Vargas? A Era Vargas é um nome que se dá ao período em que o senhor Getúlio Vargas, ele governa o Brasil por 15 anos, de uma forma contínua. Então, desde os anos de 1930 até os anos de 1945, o senhor Getúlio Vargas, que toma o poder político no Brasil através de uma revolução, a Revolução do Golpe, a Revolução de 1930, e então o senhor Getúlio Vargas começa a implementar a sua ideia de governo. Lembrem que Getúlio Vargas foi aquele homem que, vindo lá do Rio Grande do Sul, se aliou com o governador paraibano, João Pessoa, para disputar as eleições contra o candidato paulista, lá em 1929, chamado Júlio Prestes. Lembrem também que Júlio Prestes vence as eleições em 1929, porque havia o voto de cabresto na política do café com leite. Então Getúlio Vargas consegue aglutinar ao seu redor um grande número de governadores descontentes e militares descontentes com a política do café com leite e implementa então uma revolta, uma revolução que tira do Brasil a presidência dos políticos do café com leite. A Era Vargas, então, ela é dividida em 3 momentos: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Vamos começar com o primeiro, o governo provisório. O governo provisório dura 4 anos, vai de 1930 a 1934, e Getúlio Vargas, nesse momento da história do Brasil, ele tenta reorganizar o Brasil, tirando então os resquícios e a herança que a política do café com leite tinha herdado para o Brasil. Getúlio Vargas dá então início a um processo de centralização do poder em suas mãos e elimina alguns órgãos do legislativo. Lembrando que o legislativo são câmaras de deputados federais e estaduais e a vereança dos municípios. Então, o governo provisório tem como medidas, na figura do senhor Getúlio Vargas, fechar o Congresso Nacional. Ele anula então a Constituição Republicana de 1891, aquela que foi patrocinada e implementada pelo Deodoro da Fonseca e pelo Floriano Peixoto. Getúlio Vargas vai tirar do poder vários governadores de diversos estados brasileiros, e no lugar desses governadores ele vai nomear militares interventores. É nesse momento que ele começa a extinguir a influência política das oligarquias regionais. Claro que isso vai fazer com que surjam muitas tensões entre os grandes fazendeiros de café, açúcar, tabaco, algodão pelo Brasil e esses novos governadores militares interventores. São Paulo é o estado que mais se opõe então à política do Getúlio Vargas em 1930, e em 32 então São Paulo, o estado de São Paulo, os paulistas e paulistanos vão se revoltar declarando guerra contra o governo de Getúlio Vargas. São Paulo convoca então o povo paulista para lutar contra Vargas e reivindica uma total autonomia política nos estados, ou seja, que os estados possam eleger os seus próprios governadores, uma maior expressão nas decisões nacionais dos políticos paulistas e a realização de eleições para uma Assembleia Constituinte, já que a Constituição de 1891 Getúlio Vargas tinha anulado. São Paulo, com esse tipo de cartaz que vocês estão vendo aí, ele chama o povo paulista e paulistano para pegarem armas para lutar então contra as forças do presidente Getúlio Vargas.
Observem nessa imagem que nós temos aí uma luta de trincheira, de um lado os paulistas aí todos fardados com armas, parlamentares, tudo, para participar da guerra. São Paulo nessa guerra ele é derrotado, né, nessa revolta, nessa revolução em 1932, mas São Paulo, mesmo sendo derrotado, ele sai como um grande vencedor. Por que isso? Porque depois do término do conflito, o governo federal ele vai convocar então políticos para organizarem uma nova Constituição. Lembrando que Constituição é o coletivo para leis máximas de um país. Então Getúlio Vargas, com o fim da Revolução de 32, paulista de 32, ele chama políticos para reorganizarem então as leis máximas do Brasil. Em 1934 é promulgada, ou seja, é assinada, entra em vigor a nova Constituição do Brasil, que tem como itens mais importantes, por exemplo, o voto feminino. É nesse momento da história do Brasil que as moças, as mulheres brasileiras, começam e adquirem o direito a votar e a serem votadas. Também é nesse momento da história do Brasil que os militares que estavam nos governos dos estados vão perder o seu poder, vai abrir oportunidade para que pessoas se elejam governadores dos estados. Então, o Brasil se torna um país um pouco mais democrático. É nessa Constituição de 1934 também que nós vamos ter a criação das leis trabalhistas, muito importante para nós atualmente, né? Porque não faz com que nós brasileiros sejamos explorados pelos nossos empregadores. E também é nessa Constituição de 1934 que nós vamos ter a obrigatoriedade do voto secreto. Então, a partir desse momento, o voto de cabresto deixa de existir. Com o início do ano de 1934, nós temos uma nova figura aí, agora o governo constitucional do senhor Getúlio Vargas, e logo após a promulgação, então, dessa Constituição em 1934, Getúlio Vargas consegue convencer os políticos da Assembleia Nacional, ou seja, deputados federais e senadores, a reelegerem ele como presidente da República. Essa forma de eleger um presidente através de senadores e deputados federais chama-se uma eleição indireta. Futuramente nós vamos ter aulas em que nós vamos ver isso com mais calma. Então é nesse período do governo constitucional do senhor Getúlio Vargas que nós iremos ter greves de operários, vai haver a revolta comunista, nós teremos o fortalecimento do poder nas mãos então do senhor Getúlio Vargas e a debilidade do legislativo, ou seja, deputados, senadores e vereadores acabam perdendo poder. Vamos falar um pouquinho da revolta comunista. Ela ocorre em 1935, ela é liderada pela Aliança Nacional Libertadora, um partido político de esquerda com tendências socialistas e comunistas, e a Aliança Nacional Libertadora, com essa revolta comunista em 1935, deseja o fim do nazismo e fascismo, né? Que Getúlio Vargas estava quase abraçando os ideais de Adolf Hitler e Benito Mussolini. Eles também criticavam o imperialismo dos Estados Unidos, os Estados Unidos sempre mandando e querendo mandar em outros países do planeta. Também apregoavam o fim do latifúndio, das grandes fazendas improdutivas no Brasil, e a suspensão da dívida ativa. Olhem que interessante, já lá em 1935 o Brasil era tomado por uma dívida externa. Em 1937 inicia-se então o Estado Novo,
em função da revolta comunista, né, de 1935, Getúlio Vargas então vai declarar guerra em março de 1936, né, um estado de guerra, não a guerra literalmente falando, mas o estado de guerra. O que é o estado de guerra? Quando um presidente declara o estado de guerra, ele diz que ele pode tomar qualquer tipo de medida política sem depender de deputados federais, sem depender de senadores e tampouco da justiça. Lembrem-se, jovens, que no Brasil nós temos 3 poderes e esses 3 poderes significam que um está tomando conta das atitudes do outro. Isso é muito importante. Senão, um desses poderes acaba se sobressaindo e aí nós não teremos uma democracia, nós teremos uma ditadura. Então, o executivo não é mais importante que o legislativo e não é mais importante que o judiciário. E o judiciário e o legislativo não é mais importante que o executivo. São poderes harmônicos. Então, quando há o estado de guerra decretado por um presidente da República, o presidente da República, então, ele pode governar sem o auxílio dos poderes judiciário e legislativo. A partir de 1937, esse Estado Novo, ele é caracterizado, então, pela repressão contra as pessoas comuns e muitos políticos, a restrição de liberdades individuais. Então nós, pessoas comuns, eu e você, acabamos perdendo alguns dos nossos direitos de liberdade. E o Getúlio Vargas, então, com a decretação do estado de guerra, ele tem o direito de fechar o Congresso Nacional, ou seja, as assembleias legislativas dos estados, dos municípios e o mesmo Congresso Nacional. Continuando aí comigo, acompanhando o raciocínio, alegando que o perigo de um golpe por parte da esquerda é que leva Getúlio Vargas, então, apoiado pelos militares e conservadores, instaurar o Estado Novo. Então, o que Getúlio Vargas vai dizer? Que há um plano, que há um artifício chamado Plano Cohen, que a esquerda do Brasil está planejando, então, acabar com a democracia aqui no Brasil. O que é esse Plano Cohen? O que é, então, esse documento que diz que o Brasil iria deixar de ser um país democrático para se tornar um país, sabe-se Deus o quê? Esse documento, então, chamado Plano Cohen, ele é criado por um cidadão chamado Olímpio Mourão Filho. Olímpio Mourão Filho era um direitista extremamente radical, então ele ficava apregoando que homossexuais, que negros, que nordestinos, que essas minorias não deveriam existir, daí serem ultraconservadores. E esse Plano Cohen dizia que o Brasil ia cair na mão dos partidos como o Partido Comunista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, ia parar na mão da ação da Aliança Nacional Libertadora, e esse poder que os comunistas iriam ter iria acabar com a democracia do país. Toda essa ideia desse Plano Cohen, ele é divulgado num programa radiofônico que existe até hoje, chamado A Hora do Brasil. O Plano Cohen, então, esse falso Plano Cohen, esse subterfúgio, essa mentira criada pelo próprio grupo do senhor Getúlio Vargas, incitava o governo a decretar o estado de guerra, com a justificativa de que o país iria sofrer uma ameaça comunista. Então, o Plano Cohen nada mais foi de um jeito de Getúlio Vargas permanecer no poder durante mais um tempo, ok? Então, mas essas alegações eram falsas. Decretado, então, o Estado Novo, né? O estado de guerra pelo senhor Getúlio Vargas, é criada, então, a Lei de Segurança Nacional. É uma lei com vários itens
que irá restringir cada vez mais a circulação das pessoas, irá restringir o que as pessoas podem falar. Então, a Lei de Segurança Nacional, ela surge para proibir as pessoas de falarem mal do governo. Getúlio Vargas, então, cria também o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, para divulgar, claro, suas próprias ideias, né, as ideias varguistas, e promover inúmeras manifestações cívicas e militares. Então, com a criação do DIP, né, desse Departamento de Imprensa e Propaganda, que o Getúlio Vargas vai fazer propaganda do seu próprio governo, dizendo que ele era o pai dos pobres, que ele era a pessoa mais perfeita da face da terra. Ele lutava contra os comunistas, porque os comunistas comiam criancinhas. Então, essas ideias, né? É também no Estado Novo que o Getúlio Vargas, então, ele decreta a lei trabalhista, né, o Código das Leis Trabalhistas, várias leis para beneficiar o povo, e proíbe os sindicatos que não estão alinhados, não estão filiados ao seu governo. Então, todo sindicato ele tinha que estar sob o comando do próprio Getúlio Vargas. Com relação à economia, o período do Estado Novo é conhecido como o período da prática do nacional desenvolvimento, é quando surge a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, aquela mesma mineradora que praticamente destruiu, né, Brumadinho, surge a Fábrica Nacional de Motores, e tudo isso gera o quê? Né? O nacional desenvolvimento. Então, é o Brasil se tornando um país industrializado. Nós temos então, nesse período do Estado Novo, a marcha para o oeste, com o Marechal Rondon, então é quando é desbravado regiões do centro-oeste e do norte do Brasil. Surge o Programa Nacional de Alfabetização. Vargas então fica conhecido como o pai dos pobres e se torna o queridinho do Brasil. É nesse período do Estado Novo que o Brasil vai se envolver na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos países aliados. Então, o Brasil vai se aquartelar, vai se unir à Inglaterra, à França, à União Soviética e aos americanos contra a Alemanha, contra a Itália e contra o Japão. O que é mais interessante, quando o Brasil declara guerra ao eixo, né, e vai participar da Segunda Guerra Mundial, é que a Alemanha em nenhum momento ela ameaçou a Alemanha, ou o Japão, ou tampouco a Itália, ameaçou o Brasil. E em função disso, o Brasil então vai ter que pagar, pós 1945, uma indenização para a Alemanha. E aí endividamos ainda muito mais aquilo que já estávamos endividados com outros países. Essa então é mais uma aula, a aula da Era Vargas, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que toda quarta-feira nós estamos ao vivo numa explicação mais detalhada sobre o assunto da aula aqui. Um beijo para vocês e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.